Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Abracan Talks. Fico muito feliz em ter vocês conosco, acompanhando nossas discussões e disseminando conhecimento sobre o segmento cambial e o setor financeiro como um todo. Eu sou Kelly Massaro, presidente executiva da Abracan. Hoje vou conduzir uma conversa sobre o dia a dia das nossas instituições nas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Esse tema parece bem longe da nossa realidade e de muita gente. Porém, a Abracan se empenha em conscientizar o público que o crime financeiro é um problema de todos os indivíduos e de toda a sociedade, por sua extensão de crimes que afetam a nós como indivíduos e as nossas famílias, incluindo tráfico de drogas, crime organizado, golpes, roubos, entre outros. Nosso convidado é o seu Del Petri Filho, superintendente executivo do Banco Bradesco, responsável pela área de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Alceu, agradeço sua participação e queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, culminando nessa posição tão importante para o banco e ainda mais para a sociedade como um todo. Obrigado, Kelly. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Bom, eu comecei minha carreira lá no BCN em 1990. Comecei trabalhando na área financeira, mais especificamente ali na área de resultados gerenciais e tesouraria. Em 97, o Bradesco adquiriu o BCN. Eu vim para a mesma área aqui no Bradesco, resultados gerenciais. E aí eu comecei a galgar posições, chegando até a gerência, cuidando de resultado gerencial, cuidando de caixa do banco, SPB, compulsórios. E em 2011 eu fui para a área de validação independente de modelos. Por ali fiquei ali uns 7 anos, principalmente quando começou o ICAP, ali foi um grande desafio. E em 2018 eu recebi o convite para assumir a área de PLD, porque ela precisava ali, na opinião dos antigos gestores, um viés mais quantitativo, um viés para uso de modelos e cenários. Eu, como trabalhava na área de validação de modelos, eu fui chamado a contribuir ali. E em 2018, ali em junho, eu assumi a área de PLD e estou aqui até hoje, lutando aqui junto com os colegas no mercado aí, e vocês também como grandes parceiros, nos ajudando nessa jornada aí. Jornada, né? Chegando num momento, né, pela sua trilha de linha de tempo, hein, um momento de extremo desafio, né? Pois é. Quais as atividades, atribuições principais na área e como a estrutura, e como acontece essa estrutura dentro do banco? Estamos falando de uma área de um grande número de colaboradores, hierarquia. Bom, como qualquer área de PLD, as nossas principais atribuições são monitorar, calibrar modelos, mapear fragilidades, aculturar. O Bradesco ele tem uma linha de frente absolutamente grande, né? Então a gente está o tempo todo treinando essas pessoas, aculturando, sensibilizando quanto ao risco, né? Hoje, diretamente na área de PLD, nós temos aproximadamente 300 funcionários, mas nós temos também pessoas que atuam em PLD nas outras áreas. Vou dar um exemplo aqui: a área de modelagem, a área de analytics, tem pessoas dedicadas somente a PLD. A área de controle interno também tem muita gente envolvida com PLD. E a própria auditoria interna, a terceira linha, tem uma frente que trata a PLD. Então, hoje, tem muita gente envolvida, direta e indiretamente, no tema, e toda a primeira linha do banco é a primeira camada de prevenção, também estão bem envolvidos. A nossa estrutura hierárquica, hoje nós estamos com o CRO do banco. Isso faz com que o tema de PLD seja discutido absolutamente em todos os fóruns de risco do banco. Nós temos reporte em comitês executivos, onde estão inclusive o presidente do banco para deliberação dos assuntos. Tem também comigo a parte de sanções, então isso é muito presente hoje, principalmente depois da guerra da Rússia, né? Isso se intensificou bastante. Então isso é muito presente hoje no produto câmbio, né? Tem que ter uma atenção absolutamente especial para esse assunto, e a parte de mapeamento de processos também
está comigo. Então, a gente mapeia processos para identificar oportunidades, enfim, deixar mais robusta a camada de prevenção na primeira linha, seja para onboard de produtos, para onboard de clientes, e a gente também tem a função aqui de olhar parceiros, fornecedores e funcionários. Então, essas são as principais atribuições da área, né? Sempre com viés estratégico e de negócio também, além do que é o core, que é o controle. Eu tive a oportunidade de estar no banco e presenciei todo esse, vamos dizer assim, esse exercício diário que é feito, né? E é uma área que está em constante mudança, né? Sempre tem que estar atualizando, tem que estar fazendo um exercício não só diário, mas quase que momentâneo para que a gente entenda o que está acontecendo no externo, para que a gente traga para criar travas dentro das instituições. Quais são os grandes desafios da sua área, o seu, e como vocês encaram essas questões, se como desafios mesmo? A pergunta é fácil, né, Kelly? Bem fácil de responder. São muitos. A gente tem desde novas tecnologias até manter o que nós temos hoje, né? Nós temos a evolução quase que obrigatória em inteligência artificial, em analytics, né? Hoje é muito difícil você fazer PLD sem analytics. O humano não dá mais conta de olhar tudo que tem que ser olhado. É, Nós temos novos entrantes no mercado, esse é um grande desafio, não só para a minha atividade, não para o Bradesco, mas para o sistema financeiro como um todo. Esses novos entrantes eles têm que entrar num nível de maturidade de controle bem elevado, porque basta uma brecha para entrar no sistema financeiro enfim, tá feita com a contaminação, seja, fica muito mais simples de ser feita. Então, acho que são muitos desafios, né? A gente usa aqui muita tecnologia, a gente usa muito analytics, e o desafio aqui é manter isso de pé e absolutamente tempestivo. Não adianta você ter analytics e não calibrar ele o tempo todo, você tem modelos e não calibrar o tempo todo, e para isso você precisa de profissionais cada vez mais especializados e difíceis e raros de ser encontrados. Hoje, uma das dificuldades nossa aqui é você ter cientistas de dados para fazer tudo esse ecossistema funcionar e funcionar direito. Tecnologia é muito cara, mas manter essa tecnologia talvez seja o grande desafio. E pagar caro e não conseguir manter também não vale a pena. Então, eu acho que a gente tem aqui um desafio enorme em relação a isso. Outro desafio que eu citaria aqui, acho que todo mundo está muito. Nós todos acabamos que somos usuários dessa tecnologia, é o mundo digital, né? Hoje, qual é o desafio de fazer conheça seu cliente no mundo digital? Só com muito dado, com muita tecnologia, com muita informação. E aqui entra um desafio enorme quando eu falei em dados, né? É o compartilhamento de informações, né? Nós temos a LGPD aí extremamente robusta, funcionando no Brasil, né? E a gente já tem discussões no mercado a respeito de uso de dados. Sem esses dados, o nosso desafio aumenta e aumenta muito. Então, eu acho que aqui vai sair um desafio enorme para o sistema de como equacionar toda essa questão dos dados, o uso deles, né? Então, acho que é importante toda a sociedade, todos os entes, todos os reguladores se voltarem para isso, porque o mundo digital está aí, os novos entrantes são basicamente todos eles digitais, e se não fizer um bom conhecer o seu cliente no início, no onboarding, eu acho que aí boa etapa foi queimada com um serviço não tão adequado. Então, acho que é um grande desafio de todos os bancos, de todos os entes regulados, trazer ou fazer essa jornada do onboarding. Questão também do câmbio, né? Hoje nós temos o Banco Central aqui colocando para nós a nova abordagem de câmbio, né? Que é uma abordagem muito mais voltada para risco, né? Nós internamente chamamos de ABR de câmbio, abordagem baseada em risco para operar câmbio. É um grande desafio, né? O Bradesco e todos os entes estavam acostumados a operar num mercado muito mais rígido, né? Que ficou preso em legislações antigas, né? Então, é como se soltar disso aos poucos, né? Todos os bancos estão fazendo isso agora, treinando seus modelos para que isso seja alcançado rapidamente. Eu acho que isso vai ser um desafio que vai ficar aí pelo menos por mais 1, 2 anos, até que todos os modelos e todos os participantes estejam confortáveis em operar sem pedir documentos, né?
Vamos começar todo mundo, provavelmente, com uma abordagem muito mais restrita, muito mais cautelosa, e ela vai se expandir ao longo do tempo. Eu acho que aí está o grande desafio, para não criar desequilíbrio entre os participantes de mercado e todo mundo conseguir evoluir na abordagem. Esses são alguns, tá? Acho que a gente tem bastante desafios aqui, nova tecnologia também é importante, né? Olha o que está acontecendo aí, está explodindo a questão das apostas, né? Então, é, acho que a gente tem uma novidade todo dia, a gente tem que estar super tempestivo no controle aqui, antenado para que não deixe nada escapar. E o desafio é ser tempestivo, estar evoluindo constantemente para a gente não ficar para trás. E para ficar para trás é uma fácil, tá? É só você dormir em berço esplêndido que você é ultrapassado rapidamente nessas questões. Extremamente rápido, né? Não é É uma isso. coisa que a gente precisa ter um sono muito longo. Então, continuando em desafios, te faço um desafio. O tema de compliance e de prevenção a ilícitos ganhou ainda mais importância aos olhos da sociedade nos últimos anos, não só no Brasil. Desafio aqui para você. Poderia falar o histórico e da evolução desse tema com uma ótica de quem viveu isso no dia a dia, todo esse processo, e trazer para a nossa atualidade? Claro, claro. Eu acho assim, no Brasil, é inegável, né, que o grande marco voltado para a PLD foi a Lava Jato, né. Ali foi uma questão midiática enorme, a sociedade começou a conviver com terminologias que jamais estavam em discussão, né. Por exemplo, delação premiada, né, nem se falava nisso, né, depois da Lava Jato isso virou comum, né, vira piada hoje em dia. Eu acho que ela trouxe um grande serviço aqui para o mundo. O tema PLD, ele sempre foi relevante, mas relevante para quem vivia a PLD. Era o regulado, era o regulador, as pessoas que estavam, os entes que estavam ali próximo, polícia e tal, mas importante para esse crítico, né? Bem crítico para esse público. Depois da Lava Jato, eu acho que houve uma sensibilização de toda a sociedade, né? Reguladores, todos, sem exceção, subiram muito o sarrafo das suas normas. Os próprios regulados, né, os bancos, as corretoras, as entidades de câmbio, todas elas também subiram os seus controles para também estar compliance, porque as normas mudaram, né, a exigência passou a ser muito maior. A própria norma do Banco Central trouxe a questão da abordagem baseada em risco. Então, assim, tudo isso evoluiu muito em pouquíssimo tempo, né? A gente pega 3978, 2020, nós estamos em 2023, a gente acha que ela está madura, implantada e madura, funcionando, né? Então, teve que acontecer um amadurecimento muito rápido depois da Lava Jato. E Mas ninguém a pandemia nesse tempo, né? pois é, pois é, a Misterioso. 3978 foi implantada durante, né? Durante, bem lembrado. E aí chama atenção para algumas coisas, né, que até então passavam desapercebidas, né? A grande população falava-se de corrupção, mas não da forma que falamos hoje, né? Com sensibilização. Hoje as pessoas elas sabem, né, que se houver desvio de recurso público, não vai ter saneamento, não vai ter educação, não vai ter saúde. Então as pessoas hoje estão muito antenadas também em relação a isso. Estão mais sensíveis, eu diria, né? Agora, para os regulados, é isso que a gente vive, é o nosso dia a dia, né? A gente está muito atento a tudo isso e trabalhar com o que temos, né? Então, tentando adivinhar o que o lavador de dinheiro ou o contraventor vai fazer amanhã, né? Eu acho que depois da Lava Jato temos um outro mundo, né? Voltado para a lavagem de dinheiro. Muito mais sério, muito mais cuidadoso, porque nós sabemos o tamanho do que pode estar ocorrendo se a gente não tiver muito atento a tudo que é possível acontecer, né? Então, acho que funcionou, né? Funcionou bem, foi um alerta importante para toda a sociedade, para os próprios bancos, o próprio regulador, e fez com que as normas trouxessem para nós uma abordagem baseada em risco. E para os bancos e para todos os regulados, é o melhor dos mundos. Eu foco onde eu tenho que focar, o que é risco, o que eu declaro como risco, e ali eu
eu coloco todas as minhas atenções e direciono todos os meus esforços para pegar o que de fato tá surtindo ali como uma eventual ilicitude. Eu acho que a ABR foi algo bastante saudável para que a gente pudesse ter uma parametrização, uma sintonia bem importante, porque as instituições têm a liberdade de traçar as suas políticas internas, só que abordagem baseada no risco dentro da complexidade dos seus produtos e serviços. Então, Perfeito. eu acho que isso acaba tratando de forma bastante isonômica todas as instituições, independente do seu porte, né? Então, acho que isso foi algo que fez um grande ponto de diferencial nesse sentido evolutivo. A gente falou aqui de avanços tecnológicos, né? Como o avanço tecnológico foi inserido nesse processo e o que surge de mais relevante durante esse período, tanto em termos de crimes e também de combate aos crimes no sistema financeiro? O avanço tecnológico foi, eu diria para você que foi uma consequência do próprio movimento de mercado, né? Quando as normas subiram e subiram muito a régua, sem tecnologia, sem investimento em tecnologia, você não conseguiria atender o que deveria ser feito, né? Então, eu já disse hoje aqui sobre o uso de analytics, o uso de modelagem, né, o uso de inteligência artificial. Isso é fundamental. Sem querer adivinhar o futuro, eu tenho certeza que agora estão acontecendo centenas de milhares de operações em todo o sistema financeiro, né? Imagine que para você cumprir o que determina a norma, você precisa estar em compliance e olhar isso daqui. É impossível o humano ver isso, né? Então, onde a gente tem investido muito é em modelos analíticos que conseguem capturar situações diferenciadas para que sejam analisadas. Então, eu acho que sem tecnologia, você nenhum banco, nenhuma corretora seria compliance, estaria compliance. Então, acho que é uma consequência inevitável. E aqui a gente também não pode esquecer que essa tecnologia está disponível para todo mundo, inclusive para quem não quer fazer a coisa certa. Olha a quantidade de golpes, de fraudes, de assaltos, de ataques que todos nós sofremos aqui. Eu estava conversando com a Kelly antes, um pouco antes. A gente não paga um boleto em paz mais, né? Então a gente está sempre com medo de ser fraudado. Atende uma ligação, será que é fraude? Será que é golpe? Isso é tecnologia à disposição de todos, para os que querem fazer o bem e para aqueles que querem fazer o mal, né? Então, eu acho que a nosso grande, falando desafio de novo, né? O desafio é usar a tecnologia para combater aqueles que querem fazer o mal. Só que essa tecnologia também permite a inovação, a mudança repentina ou rápida e do modus operandi daqueles que querem fazer algum ilícito, né? Isso é importante a gente ter consciência de estar sempre mapeando por onde estão vindo essas situações para que a gente seja capaz de fazer a prevenção tempestivamente. É como eu disse há uns minutos atrás. Se nós acharmos que estamos bem, não precisa muito tempo para você descobrir que está bem mal. Então, acho que o grande ponto aqui é usar a tecnologia de forma massiva, sempre olhando para o futuro, sempre olhando para hoje e para amanhã e depois de amanhã para o que pode ser feito. A gente tem aqui no nosso time algumas pessoas que ficam olhando e ficam pensando como poderiam ser as novas tipologias, o uso dos produtos do banco para atos ilícitos. E a gente vai lá e modela isso para que a gente consiga fechar lá na ponta e também consiga colocar cenários para mapear isso daqui. Isso é uma corrida que não tem linha de chegada, né? Correr o tempo todo atrás ou paralelo para a gente conseguir fazer a prevenção, não só do Bradesco, dos clientes do Bradesco, mas de todo o sistema financeiro. O tempo todo correndo numa plataforma elevada, né? É isso aí. Imagine o desafio que é você prever, dentro da evolução dos crimes que já acontecem, como eles poderiam estar daqui a algum tempo. Imagino qual é o desafio das pessoas
desse departamento. Alceu, a gente vai falar agora um pouquinho de inteligência artificial. Aliás, a gente já inseriu ela aqui na nossa conversa, mas vamos entrar bastante nesse ponto específico. De repente, o tema passou a ser extremamente relevante, né, para todos os setores da economia, como um enorme potencial transformador, e não apenas positivo, né? Como você falou, a tecnologia está aí a serviço de todos, né? Então, falando especificamente de combate a crimes que se utilizam no sistema financeiro, o que a gente deve esperar da questão de prevenção ou de evolução? É outra pergunta boa, né? Essa também eu não vejo uma linha de chegada, assim. A gente sempre acha que está no ápice, né? E semana passada aqui, entrei numa discussão aqui com algumas pessoas e a gente estava discutindo a interpretação de imagens por inteligência artificial. Isso tem um poder muito grande. Imagine que eu espero, sei lá, olhar uma padaria numa imagem e cruzar com um KNAI. E se eu encontrar um KNAI de borracharia, pronto. Imagina o uso de inteligência artificial nesses níveis, né? Eu acho que assim, o principal ponto aqui de inteligência artificial é saber usar e investimento contínuo, né? Eu acho que sem a inteligência artificial, qualquer ente regulado vai ficar para trás. A inteligência artificial, ela pode ser utilizada no micro, contribuir para um modelo, comparar os diferentes entre os iguais, comparar comportamento, até biometria facial, interpretação de imagens. Eu acho que isso não vai ter fim. E tudo isso pode ser combinado com uma série de outros fatores, uma série de outras variáveis, né? Eu acho que a gente pode usar a inteligência artificial para saber a geolocalização dos nossos clientes, onde ele mora, onde ele faz os negócios dele, e sempre tentando também com viés de segurança, né? Como é que eu consigo usar isso aqui para transformar isso em segurança para o meu cliente? Então, eu acho que a inteligência artificial ela veio para ficar, ela vai substituir modelos, ela vai calibrar modelos e o uso de rede neural também bastante importante. Não dá tempo mais logo de você pegar um modeleiro para ele ficar remodelando e testando modelos. O modelo tem que aprender sozinho. A inteligência artificial tem esse poder de automaticamente, quando os nossos cenários capturam situações que ele acha importante, o sistema, esse ecossistema, né, de inteligência, tem que se retroalimentar para que os modelos saiam calibrados já na noite seguinte. Isso é muito importante, traz tempestividade para o nosso controle e protege todo o sistema aí de forma mais adequada e mais tempestiva. Pegar é muito importante. A gente não pode pegar depois de muito tempo, depois de anos aqui da prática do crime. A gente precisa pegar logo no começo e dar aqui subsídios para que os órgãos de investigação façam o trabalho deles, né? É isso pelo menos que se espera aqui dos bancos, é com isso que a gente trabalha todos os dias, fazendo essa prevenção. Existe uma colaboração bastante importante das instituições do ambiente privado com os órgãos do governo no sentido da prevenção, porque como as instituições estão ali à frente da operação e acabam identificando esse tipo de fraude, muitas vezes ela demora para chegar nos órgãos do governo, até porque os órgãos do governo serão demandados pela população. Então, essa participação das instituições, das comissões que existe na intenção de fazer essa prevenção, eu acho que é algo fundamental e essencial para a gente reduzir esse tempo entre o acontecimento e a prevenção e, no caso, a parte investigativa e trazer penalidades aos seus devidos infratores. Bom, olhando para o futuro, então, o que você enxerga de evolução em termos práticos de combate à lavagem de dinheiro em nível nacional, internacional e também dentro das instituições financeiras? Acho que o principal eu coloquei aqui, né? O uso massivo de inteligência, de tecnologia, né? Sempre olhando aí para as ameaças, né? Então, e elas chegam todos os dias sem ter alguma coisa nova. E eu também coloquei o compartilhamento de informações.
Não é possível o crime trocar informações, arquitetar planos elaborados para ataques, para prática de ilícitos, e os entes regulados que estão do lado do bem não poderem trocar informações. Eu acho que isso é um tema extremamente sensível, mas a gente tem que dar um jeito de equacionar isso à medida que a gente sabe que os bancos, que as corretoras, que, enfim, os entes, eles sabem que um cliente está praticando, eles deveriam ter formas de compartilhar essa informação. Somente dessa forma a gente vai deixar o sistema mais robusto. Não adianta um ente, um participante tirar, ele abre conta no outro banco em 30 segundos, em 40 segundos, é muito fácil isso. Então a gente precisa ter um, essa evolução aqui. A gente vem discutindo isso com os reguladores, obviamente, por tamanha a importância desse assunto, né? Mas não é uma conversa fácil. Eu acho que a gente tem que evoluir aí em termos regulatórios, quem sabe uma lei, né? Mas eu acho que precisa evoluir, né? E a questão de melhorar a comunicação, né? O próprio COAF, ele está saindo hoje de uma comunicação textual para indo para campos mais objetivos, com base nesses campos ele vai conseguir aplicar em inteligência artificial, modelagem. Eu acho que o próprio regulador vai evoluir muito com isso, já está em vias de acontecer, então eu acho que todo o sistema vai evoluir muito. A partir do momento que você consegue fazer comunicações estruturadas, em campos estruturados, nós desse lado aqui perderíamos muito mais, menos tempo construindo um texto de comunicação do que colocando as informações importantes em campos. Eu acho que o número de comunicações pode aumentar, mas do outro lado o COAF estaria muito mais preparado para trabalhar essas informações à medida que chegam lá, sendo tratados aí de forma totalmente analítica, né? Então acho que vai ter uma evolução grande. A gente está muito confiante nisso. A gente anda junto com o COAF nas discussões dessa nova comunicação. Eu acho que todo mundo vai ganhar e ganhar muito com isso. Acho que em termos de evolução do ambiente, né, de prevenção à lavagem de dinheiro, estou falando de país, bancos, corretoras, reguladores, o próprio COAF tem que andar junto, as polícias, a gente tem que andar junto, tem que se conversar mais, trabalhar mais com aquilo que é de fato importante. Não adianta achar que aquilo é importante para mim e o COAF achar que é outra coisa. Então, a comunicação, a interlocução com todos os entes é super importante. Desde quem faz a comunicação até quem vai receber, as polícias, enfim. Super importante que isso seja debatido. Isso vem sendo debatido aqui, a gente está trabalhando sempre junto com todo mundo, e eu acho que isso tem que evoluir de forma consistente e recorrente o tempo todo. Realmente, você falou de comunicações do COAF. A gente sabe, conhece a quantidade de comunicações que são encaminhadas ao COAF todos os dias. Sem dúvida alguma, se tivermos sistemas que possam tratar isso com a inteligência artificial, onde a forma intuitiva de alimentar esses sistemas sejam algo que todos nós do processo fazemos parte da cadeia de informação, podemos utilizar o mesmo mecanismo, sem dúvida alguma trará um ganho bastante expressivo. Alceu, você falou agora uma coisa que me chamou bastante atenção, sobre, independente do porte das instituições, o lado que esteja privado, governo, a obrigação de cada um entender e compor o seu espaço nesse ecossistema. Você daria um conselho para as instituições menores que, independentemente do porte, elas querem ir além e contribuir para que isso seja algo perene, constante e eficiente para o nosso mercado, para a prevenção desses crimes tão graves? Um conselho? Vamos lá. Acho que o primeiro conselho é entender muito objetivamente qual é o modelo de negócio de cada um. A partir do momento que eu conheço o meu modelo de negócio, eu conheço as minhas jornadas, as minhas esteiras, eu consigo prevenir de forma pontual. Outro conselho nós temos no mercado brasileiro
instituições absolutamente maduras no tema de controle e prevenção à lavagem de dinheiro. Eu faria benchmark, se eu estivesse lá, eu faria benchmark, eu iria aprender, eu iria na Abracan, eu iria na Febraban, eu iria nas entidades de classe para ver o que está sendo discutido, para ver se aquilo que está sendo discutido, de alguma forma, eu estou envolvido com fragilidade ou com virtude. Aí é uma análise de cada um. Mas eu acho que entender o seu modelo de negócio é fundamental. Nós só reconhecemos um risco quando nós nos conhecemos. Não adianta eu conhecer o risco de outro banco e trabalhar no Bradesco. Tem que conhecer o risco do meu modelo de negócio. Tanto é que cada instituição tem o seu risco, né? Assim que prega a norma, e é fundamental isso daqui. Então, eu acho que o conselho é: volte para dentro de casa, olhe com muita criticidade para os seus processos, para o seu modelo de negócio, pense com a cabeça de quem quer fazer o mal usando os seus produtos e ver se vocês ainda têm oportunidade para fechar as portas, fechar as janelas, e se existe alguma falha de monitoramento, porque no final o que a gente precisa fazer é comunicar esses casos, né? Prevenir é muito importante, não fazer operação ruim é mais importante ainda. Mas, se fizer, é importante a gente comunicar tudo aquilo que a gente não sabe explicar, tudo aquilo que tem alguma tipicidade. Nós temos uma norma enorme, aí, cheio de tipologias classificadas ali, são as alíneas. Então, acho que eu olharia para as alíneas, olharia para o nosso processo, para o processo de cada um, e faria uma, uma autoanálise, né, se eu tenho ou não fragilidades. E invistam muito, muito em tecnologia, em analytics, cientistas de dados, especialistas em PLD. Não adianta ter tudo isso também e não ter especialista de dados, especialista em PLD. Ele vai te dar os caminhos, né, para apontar onde é importante a gente aportar todos os nossos esforços e olhar aqui com um olhar crítico para cada uma das esteiras. E, como eu disse, benchmark é importante, né? Ninguém nasce sabendo nada, nem os grandes, nem os pequenos. O importante é sempre você aprender. Nem que você faça um benchmark que não te acrescente nada, um dia você vai lembrar que você ouviu aquilo e você vai olhar para dentro de casa e falar: será que eu posso melhorar aquilo que eu já faço hoje? Até essa autocrítica é importante. Nós estamos lidando com pessoas absolutamente inteligentes, absolutamente capazes de burlar controles. Então, a gente tem que estar sempre atento a tudo aquilo que a gente pratica, para ver se a gente consegue estar tempestivo com a evolução do tema e do tempo. Alceu, adorei esse bate-papo. Em nome da Abracan, eu agradeço a sua participação, agradeço a sua disponibilidade, generosidade em compartilhar seus conhecimentos. Agradeço também ao público que nos acompanha. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um abraço e até a próxima edição do Abracan Talks. Alceu, muito obrigada, foi incrível. Espero estar contigo muito em breve com um próximo tópico e evoluindo aqui sempre no nosso mercado, nessa nossa grande luta do corrente do bem. Obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço a todos.